Queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Uma vez uma pessoa me perguntou, né? Meu contato aí com a universidade e tal. A pessoa perguntou, mas a Bíblia não é muito machista, assim? Não é muito... Falei, olha, eu diria o contrário, né? Em um mundo que era um mundo muito centrado na figura masculina, a Bíblia deu muito protagonismo para as mulheres, né? Obrigado, tá? Em um mundo que era um mundo centrado, né, no homem, nas ações do homem, por exemplo, você encontra desde o início da Bíblia a história de Raabe, por exemplo. Imagina, é uma mulher que tem um protagonismo absoluto na conquista da terra prometida. O Joquebede, a mãe de Moisés, olha o protagonismo que essa mulher teve na história bíblica. Estamos falando de 4, 5 mil anos atrás. Isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a história bíblica, né? No período dos juízes, isso é inimaginável para aquele mundo, que era um mundo patriarcal, centrado nas ações masculinas. Débora foi uma líder, uma guerreira, uma mulher que foi para a guerra e liderou um exército. Hoje, 2026, se falar nisso ainda muitas pessoas acham estranho. Imagina, pastor, há 4 mil anos atrás, uma mulher liderou um exército em uma guerra e venceu a guerra. Quer dizer, a Bíblia é muito protagonismo. O Novo Testamento, então, nem se fala. As mulheres brilham no Novo Testamento, na Bíblia. Jesus tinha discípulas. Maria Madalena, Joana, tem um monte de mulheres lá que seguiam Jesus. Numa época em que os grandes mestres não tinham discípulas, certo? É só pegarmos os filósofos gregos lá, o Platão, por exemplo, viveu 400 anos antes de Cristo, tinha discípulas? Não, só homens. Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, todos os grandes pensadores não tinham. Jesus deu protagonismo para as mulheres, né? Isso se repete depois o tempo todo, quando o Senhor Jesus ressuscitou. Para quem ele apareceu primeiro? Quem que foi levar a notícia da ressurreição? As mulheres, né? Entendeu? Olha só, né? O brilho das mulheres na Bíblia. Falando isso, né, para trazer esse destaque, né? Como que a Bíblia honra, né, a história, a trajetória das mulheres e tal, né? Eu quero falar um pouco hoje, tem muitas personagens na Bíblia que podíamos falar, né? Muitas, mas eu quero falar sobre a história de uma mulher, talvez não tanto conhecida, mas uma história extraordinária. Eu quero ler lá em 1 Samuel, capítulo 25, é um texto bem longo, então eu vou ler devagar, conversando, explicando o texto. 1 Samuel 25, versículo 2, eu vou ler na versão revista e atualizada. Revista e atualizada, a versão que eu vou ler, né? Se lá no tiver essa versão, é melhor. 25, 1 Samuel 25, versículo 2, vamos lá, eu vou ler, é um texto longo, então eu vou ler devagar, vamos comentando a leitura já, tá? Já vai ficar, porque se eu ler tudo rapidamente, no final da história, a gente já esqueceu às vezes, né? Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, quer dizer, tinha terras, né, tinha fazendas. O homem rico tinha 3.000 ovelhas. Quantas mil ovelhas? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então quem tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras nessa época era rico. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. O nome deste homem era Nabal. Repete comigo, Nabal. Nabal, esse é o nome do personagem do texto. E o nome da sua mulher era Abigail. Esta mulher era sensata e formosa. 2 adjetivos aqui para definir a Abigail. Porém, o homem, o Nabal, era duro de coração e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços
lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai em meu nome, como ele está? Então, como é que o Davi vai se encontrar com esse Nabal aqui? Quer dizer, só para vocês ficarem aqui associados ao texto. O Nabal, vocês viram, tinha um monte de ovelhas e ele cortava os pelos das ovelhas, tosqueava e matava as ovelhas no deserto, Monte Carmelo. E o Davi não era rei ainda, todos me entendem? O Davi não era o rei, senão ele não estaria fazendo o que no deserto, né? Davi era um fugitivo, o Saul queria matar o Davi, e ele ficava pelo deserto fugindo, se escondendo de Saul. Então, Davi era um fugitivo no deserto, e o Nabal tinha ali as suas terras, suas ovelhas e tal, lá no deserto. Por isso que o Davi chamou 10 jovens, que trabalhavam com ele, que estavam ali com ele, falou assim: olha, vou dar um recado para vocês, vocês vão lá e falem com o Nabal, e diga para o Nabal, assim, Davi mandou perguntar como é que você está, Nabal, certo? Versículo 6, e vocês dirão àquele homem próspero, paz seja contigo, tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. O Davi falou para os rapazes, chega lá para o Nabal e fala assim, Davi mandou a gente aqui, e o Davi mandou dizer, olha, quando os teus pastores estavam lá perto do Carmelo, eu cuidei das ovelhas, eu protegi os seus pastores, fiz de tudo por eles, fiz o bem para eles. Davi está preparando o caminho, mandou, né? Eu só fiz o bem para os teus pastores, quando vocês precisaram de mim, eu ajudei vocês, é isso. Versículo 8 agora, pergunta aos teus moços, Davi mandando dizer, e eles vão dizer a você, achem mercê, pois, aos meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Davi preparou o caminho, agora vem o que Davi quer, dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres na mão. Davi falou, dá uma ovelha aí, eu ajudei tanto vocês, né? Manda aí você tem 3.000, manda umas 2 aí para fazer um churrasco lá, é isso que ele está pedindo, estão me entendendo ou não? Sim? Então, já fiz tanto bem para você, chegou a tua vez, né? Continua, chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal tudo que o Davi pediu para falar, em nome de Davi, aguardaram. Então respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é Davi? Quem é Davi? Versículo 10, quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os seus servos, que fogem de seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas ovelhas, que engordei para dar para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nunca vi, nem sei de onde vêm? Os moços do Davi puseram-se a caminho e voltaram para contar para o Davi essas palavras. Olha, aqui aparece o Davi, eu vou falando dos personagens antes de eu chegar na principal personagem. Eu não vou colocar o holofote em cima do Davi, o texto não faz isso, eu também vou seguir o fluxo do texto. O Davi, aqui nesse caso, não é o personagem central, mas ele comete um equívoco aqui. Sabe qual é o equívoco? Presta atenção, pode parecer cruel, mas é. Davi esperou de uma pessoa que não tinha nada a oferecer, ele esperou coisas grandes de alguém que não tinha nada a oferecer. Esse é o princípio, não espere nada de quem não tem nada a oferecer. Davi esperou, eu ajudei o camarada, se eu pedir para ele agora, ele vai me ajudar, não vai. Davi mandou dizer, olha, quando os teus servos precisaram de mim, eu estava pronto. O princípio é duro esse princípio, mas eu preciso falar dele, do Davi aqui. Não espere nada de quem não tem nada. Duro isso, né? É até ruim de falar, mas é o que está aqui.
O Davi esperou, e eu digo isso porque muitas vezes na vida você cria expectativa e espera coisas de alguém que não tem nada para oferecer. Aí você fala, pastor, estou frustrado. E a pessoa às vezes entra em crise de fé. Ô meu irmão, não entra em crise de fé por isso não. Se você criou expectativas em torno de alguém que não tinha nada a oferecer, obviamente a frustração é quase que certa. Então não adianta. Às vezes você espera tanto de alguém, você sabe, intuitivamente, você sabe que dali não vem nada, mas você acha, vai vir alguma coisa boa. Não vai vir nada de onde não tem nada para vir. Por quê? Porque o Nabal é um homem mau. O que o texto diz? Nabal era um homem mau, maligno. O texto é forte, né? A linguagem bíblica é cruel. Ele era maligno, um homem mau. E o Davi pensou, vai vir coisas boas de um homem mau. E o Davi prepara todo um discurso, Davi teu filho. Ele manda, os homens falam, Davi teu filho. E o camarada fala assim, o Nabal, mas quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? Segundo princípio que eu quero destacar, primeiro é do Davi. Errou ao esperar coisas boas de alguém que não tinha nada de bom para entregar. Quem me entendeu? Segundo princípio está na história do Nabal. Poxa vida, é até duro falar de uma figura como essa. É uma pessoa tão autocentrado, tão egoísta, tão mesquinho. Sua mesquinhez está na frente de qualquer coisa. Quem é Davi? Nesse momento aqui, o Davi não era o rei de Israel, mas é bom lembrar que lá no capítulo 22, se pegarmos a sequência da história, no capítulo 20, aqui é o 25, no 22, o Davi já tinha um exército com mais de 400 homens. E quem era o Davi? O Davi era um fugitivo do rei Saul, mas era um fugitivo que estava sendo perseguido justamente porque era uma ameaça ao trono. Davi era um rei em potencial. Humanamente falando, Davi era o rei em potencial. Espiritualmente falando, Davi era o rei ungido. Só estava esperando um momento. Deus já tinha ungido Davi. Diante de Deus, Davi já era o rei, porque Deus disse, escolhi para mim um rei, e Deus ungiu Davi para ser rei. O Nabal é um homem que não tem nenhuma visão humana, coerente, como, sobretudo, sua visão espiritual é uma visão espiritual absolutamente distorcida, equivocada. Ele não consegue ver Deus onde Deus está. Deus estava em Davi e ele não consegue ver Deus onde Deus está. Então o Nabal vai, quem é Davi? Não vou fazer nada. E mesquinho, né? Não é mesquinho? Quem concorda que é mesquinho? Quantas mil ovelhas que ele tinha mesmo? 3.000? O que dá para fazer numa dessas, pastor Givanir? Pega 2 ovelhas aqui, as melhores, fala para o Davi que são as melhores. Leva 2. Isso é simples, é um jeito humano de estabelecer as relações, não é? Leva 2 ovelhas aqui, está resolvido. Não, mesquinho, muito mesquinho, terrível. Vamos continuar a história, estou lendo ainda, né? Onde eu parei? No 12, né? 12. 13. Pelo que disse Davi aos seus homens. Não, os rapazes foram e contaram para o Davi, né? Claro, Davi, o Nabal falou isso, isso e isso. Então o que o Davi disse? Cada um de vocês cinja a sua espada. E cada um cingiu a espada, e também Davi, a sua. E subiram após Davi, quantos homens? 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi tinha 600 aqui com ele já. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou o que tinha acontecido a Abigail, mulher de Nabal. Aqui entra a nossa personagem principal. Até agora eu falei de 2 personagens, são importantes, mas não está no coração do texto. A personagem principal é Abigail, mulher de Nabal. Davi enviou a mulher de Nabal dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar. Ele conta, os rapazes vão contar a história para a mulher, né? Para a esposa do Nabal. Aqueles homens, porém, nos têm sido bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos estes dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Olha só o que os funcionários estão dizendo aqui. Olha que legal. De muro ao redor nos serviram. Olha só, quando eles estavam lá no deserto,
cuidando das ovelhas, ele falou assim, ó, o Davi e o seu exército ali, ó, serviram de muro, tanto de dia como de noite, protegeram nossas ovelhas, todos os dias que estivemos apacentando. Agora, pois, considera e vê que has de fazer, porque já o mal está feito, de fato, determinado contra o nosso Senhor, e contra toda a sua casa. Olha só, quando o funcionário tem uma visão dessa do patrão, aí é cruel, né? O que eles estão dizendo aqui? Do patrão? E ele é o quê? Filho de Belial, e não há quem possa falar com ele, ele não ouve ninguém. Os funcionários estão dizendo para a mulher, para Abigail, ninguém consegue falar com esse camarada, ele é ruim de coração. Filho de Belial significa duro de coração, pessoa má, ninguém consegue falar com ele, quer dizer, o caos está estabelecido, ninguém consegue nem conversar com ele. Porque filho de Belial não é filho de uma pessoa na Bíblia. Filho de Belial é uma expressão bíblica amplamente utilizada no Velho Testamento para se referir a um determinado grupo de pessoas que enveredaram seu coração para longe de Deus. Então, é falado disso lá quando o Saul foi ungido rei, os filhos de Belial foram contra ele, e essa expressão se repete ao longo do Antigo Testamento para falar de uma pessoa ruim, de pessoa, sabe aquela pessoa que... O texto é autoexplicativo, não há quem possa conversar com ele, ele não ouve ninguém, entendeu? Esse era o Nabal. Os rapazes contaram para a mulher dele, para Abigail. Aqui começa então a estrela, a personagem principal do texto, que é a minha pregação de hoje, certo? Por enquanto eu estou localizando vocês aí no texto. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas, 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois eu seguirei de perto. Porém ela não disse nada ao seu marido Nabal. Aqui começa então a história da nossa personagem. São três personagens do texto, vocês viram, e eu vou estabelecer como tema da mensagem, usando os 3. Eu vou chamar assim, ó, hoje à tarde estava pensando. Para não falar só da Abigail, falei dos 3, então vamos lá. O rei, a rainha e o tolo. O rei, mas Davi não era rei, vocês podem me perguntar, mas ele tinha sido ungido para ser rei. Não estava no trono, mas já era rei, sim ou não? Abigail não era rainha, mas no final do texto vocês vão ver, ela se casa com Davi e vira rainha. Ela não era rainha, não tinha coroa, mas ela já tinha o coração de nobre, real. E o Nabal não precisa explicar, né? É o rei, a rainha e o tolo. Já falei um pouco do Davi, um pouquinho do Nabal, do tolo, agora vamos para Abigail, a personagem central do texto. Quando ela ouve os seus funcionários dizendo, o Nabal fez coisa errada, fez, né? O que ele fez, vai morrer todo mundo aqui, ninguém pode conversar com ele. Então, aparece aqui a primeira atitude, maravilhosa da Abigail, que ela age com sabedoria, muita sabedoria. Ela tem um discernimento espiritual para perceber o perigo antes que o perigo aconteça. Esse é o primeiro princípio de uma mulher sábia. Ela percebe o perigo antes que ele aconteça, porque ela falou, isso vai dar problema. Então, ela pega, chama os seus funcionários, diferente do seu marido, porque ela é uma mulher generosa, ele era pessoas desagradáveis, é até ruim de falar dele, né? Mesquinho. Ela não, ela fala assim, olha, pega lá, 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas, pastor, ela pensei em 2, ela fez 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas, 200 pastas de figos,
colocou nos jumentos, chamou os funcionários, falou assim: não conta para ninguém, vocês vão na minha frente, eu vou atrás de vocês. Aqui tem uma mulher sábia, é a mulher que antevê o problema, antes do perigo acontecer, ela tem uma atitude sábia, é alguém que está preocupada, esse é o primeiro princípio, né? É uma mulher preocupada com o bem-estar da sua família. Mulheres de Deus são mulheres que estão preocupadas com o bem-estar de sua família, são mulheres que agem para proteger sua família, mulheres sábias, que agradam a Deus, que têm um coração segundo o coração de Deus. Elas se antecipam ao problema para abençoar a sua família, são protetoras de seus lares. Ela não tinha nada a ver com isso. Se você for olhar de forma clara, o problema aqui era de quem? Quem causou o problema aqui? O marido dela. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E eu percebo assim no meu, né, nesse tempo de pastor, de ministério pastoral, que já se vão aí 22 anos, de lidando com as pessoas e tal, que no geral, quase que uma regra, as mulheres têm essa sensibilidade espiritual mais aguçada do que os homens, protegem suas famílias em oração, se adiantam para resolver problemas, que às vezes nem foram criado por elas. Amém por isso. A mulher, no geral, tá? Eu estou sendo assim, quase que é um princípio que eu vi ao longo do meu ministério todo. Mulheres abençoando seus casamentos, protegendo suas famílias. Está aqui um exemplo de uma mulher que fez isso, a Abigail. Esse é o primeiro princípio. Continuamos a leitura do texto. Onde eu parei? No 20, né? Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com Davi e com os soldados, seus guerreiros. Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter... O Davi está ofendido até agora, né? Esperou demais de quem não podia entregar nada, né? Ele está ofendido aqui, ó. De nada me serviu ter guardado tudo quanto ele possuía no deserto, de nada sentiu falta, e tudo quanto lhe pertence, ele me pagou o mal por bem. O Davi está bravo até agora, né? Tá ressentido. Davi, né? Davi podia ter feito isso, muito sábio. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. O Davi dizendo: se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi falou assim: vai morrer todo mundo. E Davi não era um homem de brincadeiras, né? Nós sabemos disso, a Bíblia mostra isso. Davi não era um homem de promessas, Davi era um homem de ação, sempre foi. Davi ter falado que ia matar todo mundo, ele ia matar todo mundo. Aqui não tem, é inquestionável isso aqui. Vocês me entendem, sim ou não? Sim, questionável. Amanhã não vai ficar ninguém. Mas o Davi era sempre justo, né? Vocês percebem isso em Davi ou não, quando vocês leem a história dele inteira na Bíblia? Eu vou matar todo mundo do sexo masculino, não vou matar mulheres e crianças, nunca fez isso. Porque as mulheres e as crianças não têm nada a ver com essa brincadeira, é o que ele está dizendo. Sempre foi assim a ação de Davi. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou, desceu do jumento e fez o quê? Prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançando-se-lhes aos pés e disse: ah, meu Senhor, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Olha que mulher sábia, né? Ouve as palavras da tua serva, ouve as palavras da tua... Não te importe com o meu Senhor, com este homem de Belial, de novo aqui, ó, homem de Belial, a saber, não se importe com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. O nome de Nabal significa louco, né? O nome, tolo, o nome Nabal significa louco, tolo, e ela falou, ele é igual o nome, o que o nome é, ele faz igualzinho o nome dele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te com as tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor.
este é o presente que trouxe a tua serva. Então ela pega os presentes, entrega todo o presente, perdoa a transgressão, ela está pedindo perdão, ela está se humilhando. Então o segundo princípio na vida dessa extraordinária mulher é que a humildade desarma os corações inflamados. Ela se humilha, ela não tinha que se humilhar, ela se humilhou, ela disse, olha, joga a culpa sobre mim, eu não estava lá, eu não ouvi a história, mas a culpa é minha, aceita os meus presentes, aceita o meu pedido de perdão, eu estou pedindo perdão em nome da minha família, em nome do meu marido. Que interessante isso, porque essa iniciativa corajosa interrompe um ciclo de violência. Ela não se escondeu atrás de Nabal, muito pelo contrário, ela decidiu agir, e esta sabedoria espiritual permitiu com que ela discernisse aquele cenário, e isso mudou absolutamente tudo. Olha que interessante, a sua atitude humilde desarmou o coração, porque o Davi tinha decidido, eu vou matar todo mundo. Ela vai e pede perdão para o Davi, se humilha, desce do jumento, que ela estava montada, e vai diante do Davi, se ajoelha e pede perdão, e ela tem toda uma ação de humildade. Interessante isso. Se a arrogância atrai a violência, né, e as consequências terríveis, a humildade desarma os corações inflamados, os corações, interrompe os ciclos de violência. E ela continua, esse é o segundo princípio. E ela continua, conversando com Davi. Onde eu parei? Ali no 27. E este é o presente que eu trouxe, aí vai vir 28 agora. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa. Olha só, o Senhor, aqui é o Senhor Deus, né, maiúsculo, te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Olha só, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como a atirasse na cavidade de uma funda. Versículo 30, olha o 30, aqui está o terceiro princípio, olha lá. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo o bem que tem dito a teu respeito. E o que Deus vai fazer contigo? Ela está dizendo para o Davi, Deus vai te colocar como príncipe, é o rei de Israel. Quem está me entendendo? Terceiro princípio, é uma mulher sábia, consegue honrar a unção que está na vida dos servos de Deus. Ela consegue honrar a unção que está na vida de Davi. Interessante isso, né? Ela tem discernimento espiritual para reconhecer o propósito de Deus. Vocês estão me acompanhando? Quem está juntinho comigo na história? Ou alguém já divagou, já deu uma viajada? Quem está comigo na história? Davi era o que nessa época? Fazia o que nessa época? Ele era o quê? Um fugitivo. Estava lá no deserto, não era? Ela olhou para o Davi e viu o que no Davi? No fugitivo do deserto? O príncipe, um rei. Quem me entendeu, fala um amém. Na linguagem dos jovens hoje em dia, a gente diria, né? Ela comprou na planta. Ela olhou e falou assim, aí tem futuro. É o novo, o rei de Israel está aí pelo deserto, fugindo. O marido dela falou o quê? O que o marido dela tinha falado? Quem é? Quem é esse? Ele era rico, né? Ele era poderoso. Quem é Davi? Quem? Davi quem? Quem? Ela olhou e falou assim, está aí o rei de Israel. Deus já estabeleceu você. Uma mulher com uma visão espiritual extraordinária, discernimento para olhar para o Davi, naquele cenário de perseguição, de acusação injusta por parte do Saul, e aquele cenário todo turbulento, ela olha e ela consegue enxergar a unção de Deus na vida de Davi. Que maravilhoso! Ela está dizendo em outras palavras, você foi chamado para reinar. Amém ou não?
Só alguém que tem discernimento espiritual. Ela está vendo algo que uma pessoa comum não conseguia ver. Vamos seguir? História. Eu parei aqui. 31 agora. Então meu Senhor não terá por tropeço, e nem por pesar o coração. Olha só que mulher sábia. Ela está dizendo para Davi, não mata não vai matar ele não. Não terá por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, o que te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, colocado você como rei, lembrar-te-ás da tua serva. Amém ou não? Ela está primeiro reconhecendo que ele vai ser rei, segundo está reconhecendo o quê? Está dizendo assim, ó, quando você for rei, abençoa a minha vida. Está sabendo o que vai acontecer, né? Lembra da tua serva. Continua. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, olha só que mulher, né? Prudência, e bendita seja tu mesma, a tua prudência e você, que hoje me tolheste, me impediste de derramar sangue, e de pôr a minha própria mão, por minha própria mão, fazer uma vingança. Terceiro princípio que eu quero destacar aqui, eu vou sair um pouquinho de novo, né? Da Abigail e voltar para o Davi aqui. Sim ou não? Esse é o tipo de homilética que eu chamo de homilética integral do texto. Não é só um, você vai pegando o texto, tudo que o texto mostra. Agora saímos da Abigail e vamos para o Davi. Outro princípio aqui é sobre o Davi. É um princípio que vale para as mulheres, para os homens, para todo mundo que está aqui. Aprenda uma coisa. O Davi estava decidido, eu vou matar, vou derramar o sangue. Quando a Abigail fala com ele, ele fala assim, bendito seja você. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou matar mais ninguém. Aprenda uma coisa na sua vida. Escute conselho de gente sábia. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Ouça pessoas sábias. Pastor, mas o que importa? É o conselho ou é o conselheiro? Olha, com toda a sinceridade, o que importa é os dois. Tem gente que acha que o que importa é só o conselho, mas se você ouvir conselho de gente ruim, vai dar errado, porque o caráter do conselheiro, a comunhão que o conselheiro tem ou não com Deus, determina a qualidade do conselho. Quem me entendeu, fala um amém. Gente de Deus dá bons conselhos, gente má dá maus conselhos. Por que gente má dá maus conselhos? Porque as pessoas falam aquilo que o coração delas está cheio. Isso é absolutamente claro nas Escrituras. Ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode entregar o que não tem, ninguém pode ensinar o que não vive, ninguém pode falar daquilo que não está nele. Todos nós somos assim. As pessoas falam aquilo que está no seu coração, a gente entrega o que a gente tem para entregar. Uma pessoa ruim, que não tem comunhão com Deus, que está em rebeldia contra Deus, não pode dar um bom conselho. Desculpa, mas não pode. Não pode. Pode. A qualidade do conselho depende essencialmente do conselheiro. Quem me entendeu? Sim ou não? A mulher falou para o Davi, não faz isso. E o Davi, que não era um homem de voltar atrás, o Davi era um homem muito decidido. Muito. Quando a Abigail fala isso para ele diz o quê? Ok, não vou matar ninguém mais, vamos interromper isso aqui tudo, vamos rever tudo. Um conselho pode mudar uma vida, amém ou não? Um conselho pode abençoar uma pessoa, pode mudar o destino. Quem acredita nisso, de verdade, que um conselho pode mudar o destino de uma pessoa? Um conselho certo, a pessoa acatou, muda o destino de uma pessoa. Vamos continuar a história? Vocês devem estar pensando, meu Deus, quando vai acabar isso, hein? Vamos lá. Chegando no final do texto já, descansem. 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse o mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino, tinha matado todo mundo. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe trouxera e disse, sobe em paz, vai para a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, vai embora.
Vai lá para o teu marido e fala: ninguém vai morrer hoje lá. Eu ouvi o que você pediu. Amém ou não? Uma mulher proativa. São tantos princípios aqui, né? Se eu fosse falar de todos aqui, vocês iam ter que ficar uns 2 dias aqui ouvindo, de tanta coisa boa. História dela, proativa, né? Ela tomou a decisão, ela agiu antes do problema acontecer, né? Que bênção, que história maravilhosa. E o que ela foi buscar, o pedido que ela fez, ela foi um instrumento de Deus para impedir uma tragédia, um erro absoluto. O Davi disse: vai, porque a tragédia foi interrompida. Uma mulher de Deus que abençoou o seu lar, abençoou a sua casa, e impediu uma tragédia. E vamos caminhar para a parte final do texto. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia o quê? Versículo 36, o que ele fazia? Fazia um banquete de rei. Lembre? Quem lembra do tema da minha mensagem mesmo? O rei, a rainha e o tolo. O tolo está fazendo banquete de rei, não dá certo. Ele é o tolo da história. Estava fazendo um banquete de rei. O seu coração estava alegre. Vocês sabem o que coração significa, coração alegre na linguagem bíblica, né? Todo mundo sabe, né? Se não souber, está explicado lá, ó. Porque ele já estava muito embriagado, né? Estava o coração alegre, estava embriagado. Pelo que não lhe o que a mulher fez? A Abigail? Ela não falou nada, nem pouco e nem muito. Ela foi, entregou a comida para o Davi, alimento, pediu perdão, se humilhou. O Davi abençoou a vida dela. O Davi falou: não vou matar ninguém, está tudo resolvido, volta para a tua casa e fala que a tragédia foi interrompida, ninguém vai morrer. Ela chegou em casa, ela ia contar para o marido, mas ela viu que ele estava embriagado. Eu pergunto a vocês: dá para conversar com uma pessoa embriagada? Dá? Então vem aqui mais um princípio da vida de Abigail, de uma mulher sábia. Uma mulher sábia conta tudo, mas conta tudo na hora. Gostaram ou não? Mulher sábia conta tudo, mas conta tudo na hora certa. Ela esperou o dia amanhecer. Aí vamos ao versículo 37. O que acontece no 37? Pela manhã, estando Nabal livre do vinho, não estava mais embriagado, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Falou: olha, fui lá, conversei com Davi, pedi perdão, resolvi as coisas. E o que aconteceu com Nabal? O coração dele ficou como uma pedra. Ao invés de ficar agradecido à esposa, dizer: olha, obrigado, né, salvou a nossa vida aqui, todo mundo ia morrer, ele ainda ficou com o coração como uma pedra. E aqui está terminando a história para o Nabal, uma história trágica, para Abigail e para o cenário todo, uma história linda. O coração dele era duro, no começo do texto fala isso, ninguém podia conversar com ele, era um homem mau. E os homens maus acabam assim mesmo. Isso é bíblico, a não ser que haja um arrependimento e tal, porque o fim de um homem mau é esse fim aqui, né? A não ser que haja arrependimento, uma mudança, uma ação de Deus no coração, duro, senão. Aí vem lá o versículo 38, passado quantos dias? 10 dias, Deus o feriu, e ele morreu. Acabou do jeito que ele começou, mal, terminou mal. Vou terminar já. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a minha causa, e a ofensa que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la como sua mulher. E o que aconteceu no final da história? Abigail aceitou o pedido do Davi, preparou suas coisas, se encontrou com Davi, e ele falou: você será a minha mulher. E ela foi a esposa mais amada de Davi ao longo de uma das mais amadas. A gente percebe
a forma como Davi a tratou ao longo de toda a sua vida, de todo o seu reinado. E o tema da mensagem que eu falei, o rei, porque o Davi virou rei depois, em seguida. E quem virou rainha? Abigail. O rei, a rainha e o tolo. O tolo, aconteceu o que acontece com os tolos. O rei, o Davi não era rei, mas tinha unção de rei. E a rainha, não tem a ver com a coroa, tem a ver com o coração. Ela tinha o coração de rainha. Amém? Não é uma palavra só para as mulheres, é para todo mundo, mas especial para as mulheres, né? As mulheres sábias que mudam o destino de sua família. Amém, mulheres? Homens também, né? Ninguém seja como Nabal aqui, porque não dá certo. Não seja precipitado. E eu vou terminar com mais um princípio final aqui do Nabal, né? Cuidado com a ignorância mata. Esse é o princípio final do Nabal. Cuidado com a ignorância, porque a ignorância no sentido de ignorar as coisas, né? A semântica da palavra ignorância é essa, é de ignorar alguma coisa. É o caso do Nabal, ignorou no sentido de conhecer a realidade, de saber quem era Davi e tal. A ignorância o matou. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar em pé e vamos orar? Homens, mulheres, todo mundo, vamos orar todos. Mas Abigail é uma personagem extraordinária, né? O nome Abigail significa fonte de alegria. Fonte de alegria. Nós temos um livro, eu e a Franciele, sobre as mulheres da Bíblia. Nós temos um capítulo do livro que é sobre Abigail. E no livro, o título do capítulo é Abigail, fonte de alegria. Porque o nome dela significa fonte de alegria. Ela foi uma fonte de alegria para a sua família, sim ou não? Salvou os seus funcionários, salvou todo mundo de uma destruição. Eu queria orar com você, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, que maravilhosa é a Tua palavra, aprendemos princípios preciosos, mas neste dia, né, o Dia Internacional da Mulher, um dia importante, e um dia comemorativo, eu queria orar de forma muito especial, agradecendo ao Senhor pelas mulheres, os homens que são casados, todos nós somos filhos, todos nós temos em nossa vida, em nossa história, uma mulher que foi fonte de alegria, fonte de bênção, e as irmãs que estão aqui, que compõem a igreja, servas do Senhor preciosas, que cumprem uma sublime missão, que o Senhor as abençoe em nome de Jesus, e como diz a Tua palavra no livro de Provérbios, bem-aventurada é a mulher sábia, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem que em sua trajetória encontra uma mulher sábia, e ela edifica a sua casa, ela abençoa o seu lar. Nós te louvamos por tudo, pela história desta personagem que nós vimos hoje, da Abigail, que foi fonte de alegria, fonte de bênção para a sua família. Nos dias de hoje nós precisamos, a igreja precisa, o mundo precisa de mulheres inspiradoras, como foi a Abigail. O Senhor abençoe ricamente a vida de todos os irmãos e as irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. E um feliz Dia das Mulheres. Vamos aplaudir aqui as mulheres.